Então, hoje a gente vai começar falando sobre quem é você, o indivíduo você, não você junto num relacionamento ou você com uma pessoa, tipo, não a Thali com o Lucas, tipo, somente da Thali, somente quem você é. Porque quem você é, você tem escolhas, você tem sonhos, você tem projeto, e você escolhe várias coisas, e isso diz quem é você. As coisas que você escolhe, as coisas que você faz, as que você deixa de fazer também. Tudo diz quem é você. E a gente pode ser uma pessoa guiada pelos nossos sentimentos, guiada pela nossa emoção, ou ser uma pessoa onde a gente é guiado pela palavra, onde a gente é guiado pela luz da palavra. E a gente deve ser pessoas firmadas em Cristo, que temos uma identidade firmada no Senhor, à luz da palavra. E a gente trouxe, tá ali no início, falou sobre o indivíduo, porque é específico sobre você, sobre a pessoa que você é. E quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa trazer desde o início como que a Bíblia fala a respeito, o que que a Bíblia menciona quando ela está falando de você, do indivíduo, da pessoa. E para que a gente possa falar disso, a gente tem que olhar que o plano principal de Deus e o plano maior dele é a família. Só que para que você chegue lá nesse projeto, começa no indivíduo. Não vai começar dentro de um relacionamento. Começa na pessoa que você é. Começa em quem você é hoje. E se a gente for entrar aqui, tem vários textos, tem muita coisa na palavra que vai trazer como referências sobre como você ser essa pessoa. Ou até mesmo, a gente pode colocar aqui dois tipos de pessoas. O indivíduo que ele vai, como a Thali falou, vai ter sonhos, vai ter planos, desejos, sonhos, anseios, projetos, enfim, tudo isso que a Thali mencionou aqui vai estar nesse indivíduo. A grande diferença é que tem dois indivíduos. Tem um indivíduo que conheceu a Cristo e tem um indivíduo que ele, dentro do coração dele, ele não conheceu a Cristo. E até mesmo você pode estar aqui hoje, mas você ainda não conheceu a Cristo de verdade. E por que a gente está trazendo esse paralelo aqui falando sobre o indivíduo? Porque se muita coisa que a gente vive hoje e que você está vivendo na fase da vida que você está, ela não for resolvida agora no indivíduo, você vai levar para dentro de um relacionamento, aonde você vai enfrentar muitos problemas. E isso está se tornando cada vez mais comum. Você vai dizer então que a partir do momento que eu me torno um indivíduo que entendo o propósito, sei o que Deus tem, estou caminhando nos caminhos do Senhor, eu não vou ter problema quando entrar no relacionamento? Pode acontecer, são duas pessoas diferentes, eu e a Thalia somos diferentes. Ela gosta de doce, eu gosto de salgado. Mas a gente está junto porque tem um plano do Senhor, a gente se ama e entendeu isso. Você entende? Então, nós partimos do princípio que esse indivíduo ele precisa ter esse entendimento. O indivíduo, quando ele se achega ao Senhor e o Senhor alcança ele, ou melhor, você foi alcançado antes de chegar, então o Senhor te alcançou. E aqui começa um processo dessa conversão genuína de um indivíduo, aonde ele entrega a vida para Jesus, para viver todos os planos que o Senhor tem. E a gente quer falar um pouco sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Então, lá em segundo, acho que não vai projetar. Então, a gente só vai falar, ler os versículos para vocês. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Então, em Cristo a gente é nova criatura. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a nossa identidade é mudada.
né? Às vezes a gente chega com uma identidade de mentiras, onde o mundo fala que você é uma coisa, mas quando você tem um encontro com o Senhor, Ele muda a nossa identidade, Ele muda quem nós somos, para que a gente possa cumprir o propósito. Então, assim, é impossível eu me relacionar com o Senhor e eu não ter uma identidade em Cristo. Cada vez que eu me relaciono com o Senhor, Ele vai depositando coisas em mim e eu me torno mais parecido com Ele. Então, às vezes, o problema ele não está em a gente se relacionar, mas às vezes o problema está quando eu me relaciono, mas eu não sei quem eu sou. Então, a gente precisa entender quem a gente é no Senhor para a gente poder se relacionar. E que se você for para a palavra, você vai perceber que existem dois indivíduos. Você tem o homem carnal, Adão, do Éden, que pecou, né, que cometeu o pecado, e você tem Cristo, o segundo Adão, que foi perfeito. E aí, a nossa natureza humana, do indivíduo humano e carnal, tende a sempre a puxar para o lado do Adão carnal. Só que quando você vai para a palavra e você vai falar, cara, Cristo foi perfeito, então eu como indivíduo, eu preciso olhar para Cristo, não buscando ser uma pessoa que eu vou olhar todas as coisas e vou começar a ignorar agora porque eu sou santo. Mas eu estou numa constante evolução de coisas que vão me tornando parecidos com Cristo. Então Ele é a referência para você, para o indivíduo que você é hoje, se tornar essa pessoa que vai viver todos os planos que o Senhor tem para a tua vida. E é claro que se você for pegar toda a história da palavra, você vai ver homens e mulheres que viveram uma vida extraordinária e que eram comum. Eles tinham paixões, eles tinham desejos, eles tinham os planos, enfim, tudo o que a gente tem hoje disponível. Você pode fazer isso. Deus te fez livre. Você pode escolher. Você pode escolher o que você quer comer, você pode escolher o que você quer vestir, o time que você quer torcer, qual placar você vai colocar no bolão. Você pode escolher, você é livre. Quem colocou 7-1 aí na Alemanha? Ninguém, né? Porque a gente tá doído, né? Como brasileiro. Mas ali é escolha, você pode escolher. Mas, gente, o que nós temos que entender, que nós sempre devemos procurar Cristo sendo a nossa referência de homem e de mulher. Tem coisas que eu preciso. E assim, se quer fazer uma oração, você fala, cara, tá tudo bem, eu não tenho nada para tratar, minha vida está perfeita. Agora, se você fazer uma oração, pode ser perigosa para você. Senhor, tem algo em mim que eu preciso ainda mudar? Tem algo que o Senhor precisa trabalhar na minha vida? Eu tenho certeza que se essa oração for de coração, Ele vai mostrar. Eu tenho muita coisa que eu preciso. E cada vez que eu vou para a presença, eu falo, cara, Senhor, me confronta mais. E é só no lugar de relacionamento com Ele. Porque longe do relacionamento com Ele, você não vai querer ser confrontado. O teu ego vai falar mais alto. Você tem o controle de tudo. Agora, se você entra na presença com o coração quebrantado e contrito, com certeza o Senhor vai te mostrar coisas que você precisa ainda melhorar como pessoa. E para que a gente está falando de tudo isso no começo? Porque vai vir outras pessoas aqui que vão trazer coisas preciosas. Mas para você viver tudo que Deus tem, você precisa entender que você é um indivíduo que tem uma natureza e tem uma natureza de pecado que te rodeia, mas tem Cristo que foi perfeito. E Ele deve ser o farol para te guiar, para te direcionar, para te confortar, para te confrontar em tudo que você está vivendo hoje, de coisas que você precisa mudar. E às vezes a gente pensa, eu já sei quem eu sou, já tenho, ok. Mas o pastor Ayrton sempre fala que a gente tem algo para melhorar. Então, todo mundo tem algo para melhorar. Seguindo aqui, a palavra fala em João 1,12, que Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos mais uma identidade que a gente precisa ter, é de filho e filha do Senhor. Porque, até voltando para relacionamento, se
Eu sei que a palavra diz que eu sou filha, mas eu não pego isso como identidade para mim. Na hora que eu entrar num relacionamento, eu vou ter um problema de paternidade e às vezes eu vou jogar tudo para outra pessoa. E aí começam os problemas de quando a gente não é definido quem a gente não tem uma identidade em Cristo. E agora só, eu não quero entrar nesse tema, mas eu só quero fazer um paralelo. E sabe por que de tudo isso? Deus ele se importa com você nessa etapa. E você pode estar dentro de um relacionamento falando, Lucas, eu tenho coisas que eu ainda eu sinto que tem coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso abrir o meu coração. E sabe por que que muitas vezes vem esse desejo? Porque Deus tem algo para fazer através de você. E quando a gente fala de relacionamento, isso tem um peso absurdo no reino espiritual. E se você tem o entendimento disso, fala, cara, Deus tem algo preparado para o casamento, para o noivado, ou seja, para a fase que você está vivendo. E se a gente leva tudo no natural, é como se nada tivesse sentido. Eu só estou com uma pessoa porque eu preciso de alguém para me relacionar. Só que se eu trago para a palavra de Deus e para aquilo que Ele está trazendo ao meu coração, eu entendo que é muito maior. E se, de todos esses pontos que a gente falou aqui, se a gente não abrir o nosso coração agora para resolver, é uma bomba que vai estourar lá na frente. E com certeza, você pode parar, você pode desistir e talvez não viver o que Deus tem. Porque tem coisas que ainda ficaram daquele indivíduo que lá no começo ele não resolveu. Coisas que ficaram do passado, você entra num relacionamento. E aí você às vezes fala, poxa, mas tem coisas que não estão acontecendo, tem coisas que não estão fluindo, porque talvez tenha algo no teu coração, ou uma área da tua vida que o Espírito Santo ainda não acessou. Ele precisa ter acesso, você precisa ser pleno, o indivíduo, o homem e a mulher, ele precisa ser pleno no Senhor antes de entrar num relacionamento, porque senão você vai entrar num relacionamento com carência. Aí eu vou descarregar tudo na outra pessoa. E aí começa a ficar um negócio pesado. Então, eu estou dando uma pincelada, o pessoal vai falar mais algumas coisas aqui, mas é algo muito importante. Deus tem algo gigantesco para fazer. E talvez é a parte principal, é no início. Ah, mas eu arrumo no caminho. Ah, mas lá na frente eu vou abrir meu coração para resolver uma área que talvez você deveria ter resolver hoje. Você parar e resolver hoje. Abrir o teu coração para o Senhor, para Ele tratar, para Ele resolver, para Ele te mostrar, para Ele te ensinar. Porque a partir do momento que você começa a se relacionar no teu eu ou naquilo que você pensa, o que você imagina, vai chegar uma hora que vai dar errado. E que nem o Lu falou, se você tem qualquer área que você sente que você ainda precisa tratar, e se você precisa de ajuda, você tem pessoas preciosas aqui que você pode estar chamando, você pode estar conversando e vão estar te auxiliando. E nada melhor também que você tratar isso na presença com o Senhor. A palavra também fala em Romanos 8:1 que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente encontra o Senhor, não tem mais condenação do passado. Nós somos nova criatura e a gente, o que era passado e agora a gente é nova criatura. Então, isso não nos condena mais. Como eu falei, você precisa ser pleno no Senhor nessa etapa, no início. Fala, cara, eu estou realizado nele, eu estou me realizando no Senhor. Não em coisas, mas no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo. E você vai ver que se você trazer isso para você hoje, isso é um conselho. Busque o Senhor, busque ter o teu coração nele, busque ter teu coração sensível à voz dele. E o relacionamento que Deus tem para você vai se tornar natural. E muitas vezes a gente faz o inverso. A gente quer forçar um relacionamento para que ele se torne espiritual. E aí que está o problema. Então, a partir do momento que você
tiver um relacionamento espiritual, aquilo que é natural acontece. Se torna... sabe aquele ditado que fala que você rema a favor da maré, não contra a maré? É mais ou menos isso. Porque a gente vai chegar numa parte aonde essa pessoa que nós estamos falando aqui, ela precisa ser agradável aos olhos do Senhor. E você vai ver na Bíblia, tem casos de romance na Bíblia que se tornaram um matrimônio que começaram assim. A pessoa, ela foi agradável aos olhos do Senhor. E ela sendo agradável aos olhos do Senhor, falou assim, ó, essa pessoa tem algo que eu preciso realizar através dela. Mas sozinho, ela não vai conseguir fazer. E aí é onde as coisas elas se encaixam. Você vai ver grandes pessoas que tiveram, tipo assim, uma influência muito grande. Esses dias até eu estava lendo em 2 Reis, que fala quando o rei Davi está próximo da morte dele, e um dos filhos, né, vai e tenta tomar à força o trono, sem o pai saber, e aí você vai ver que a mãe de Salomão vai lá e fala assim, viu, algo está acontecendo que não está na ordem. Eu sei do que você me disse, eu sei do que você falou, que Salomão seria rei. E estava acontecendo uma situação ali para que Salomão não fosse rei. Mas tinha algo que foi confessado. E ela lembrou disso, porque era plano do Senhor que ele reinasse. Então você entende que tem pessoas na Bíblia, tem matrimônios, de situações que aconteceram. No caso de Davi, você vai ver que ele errou e pagou um alto preço por isso. Mas no final da história ele se arrepende e Deus restaura tudo isso. E essa pessoa com quem ele resolve se casar é com quem ele tem um filho que se torna um dos maiores reis da Bíblia, se não um dos maiores. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos ser encontrados no Senhor, aos olhos dele. Fala assim, ó, aquele lá, ele abriu o coração. Ele restaurou coisas. Ele deixou coisas do velho homem para viver. Cara, se torna natural. Não precisa você forçar algo. Não precisa você aparecer para as pessoas pensar que você é espiritual. Porque Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o teu coração. Deus vê o teu secreto. Deus vê a tua vida de oração. E pode ter certeza, cara, se Ele falou para você, se você está aqui hoje, você consegue me confirmar, se Deus falou que Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito, isso não é para você sozinho. Não existe, não existe. O plano perfeito do Senhor é para você e mais uma pessoa. Agora cabe a você olhar para a palavra, olhar para o relacionamento que você tem com Ele e falar, cara, qual é o tempo de eu acessar isso? Amém? Deu nosso tempo. Queria chamar o próximo. Quem que são os próximos? Gustavo e Jéssica. Boa noite, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Bom, dando sequência no que o Lucas falou sobre a gente se tornar mais certo perante Deus, a gente se aproximar mais de Deus, a gente quer dar continuidade. E o tema que eu e a Jéssica vamos trazer essa noite é sobre como escolher a pessoa certa. E é um tema que tem bastante peso, é uma decisão que tem bastante peso. E não sei se você, caso alguém aqui acredite em alma gêmea, em predestinação, eu queria dizer que isso não é verdade, isso não está na Bíblia. A Bíblia ensina a gente a ser pessoas certas e ela dá conselhos de como a gente deve procurar um relacionamento certo perante Deus. Eu queria dizer que um relacionamento é uma decisão, como o Lucas falou, muito importante, que pode mudar toda a nossa vida. Não é como você ir num pet shop e escolher um cachorrinho, falar, nossa, esse aqui é o mais fofo, vou ficar com esse. Bom, pelo menos não deveria ser assim a nossa base de escolhas. Mas tem gente que tem mais facilidade
em encontrar um relacionamento do que escolher um hambúrguer num cardápio. Tem mais critérios nisso. E, cara, relacionamento é algo que impacta a nossa vida, pode gerar traumas dependendo das nossas decisões. Então, é a segunda decisão mais importante que a gente tem que fazer em nossas vidas. E para tal decisão, a gente precisa ter sabedoria. E para que não melhor do que procurar sabedoria nesse livro que ensina a gente como viver, a como enfrentar diversos problemas. E sobre sabedoria, não sei se vocês conhecem, mas uma pessoa muito famosa por sabedoria na Bíblia é Salomão. E Salomão escreve o livro de Provérbios, onde fala muito sobre a sabedoria. E eu queria estar lendo alguns versículos em Provérbios. Quem quiser abrir, eu vou ler lá em Provérbios 3, no versículo 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então aqui está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Aqui no versículo 2 também ele vai ensinar que a sabedoria ela deve ser buscada. A gente precisa buscar a sabedoria. Porém, Salomão, como um cara tão sábio, aonde que ele foi vacilar? Na área de relacionamento. Nessa mesma área. E, cara, ele foi o cara que praticamente falou assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, a gente tem um grande quê aqui. Sabedoria não é tudo. Não é o que você sabe que vai fazer toda a diferença. No final das contas, não é o que você sabe que faz diferença. Mas é como você utiliza o que você sabe. Você pode até saber que carne mal passada é muito melhor do que uma torrada. Mas se você deixar ela passar do ponto, ela vai ficar daquele jeito. Você pode saber que esse aqui é um manual para a tua vida, que ele pode te ensinar como viver. Mas se você não abrir para ler todo dia, de nada adianta. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. E em Provérbios 9, 10, Salomão ele fala que a sabedoria verdadeira é confiar em Deus. Em Provérbio 3, aqui no versículo 5 mesmo, que é o que eu acabei de ler, na verdade não era esse que eu queria ler antes, era Provérbios 4, 5 ou 7, que fala... Cadê? Um minutinho. E ele ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria. Então aqui é Salomão ensinando que a gente precisa buscar a sabedoria. E aqui no 3, do 5 ao 7, ele ensina que a gente deve confiar no Senhor. A gente precisa acreditar no Senhor, entregar o nosso coração ao Senhor. E em Provérbios 4, versículo 23, para mim, talvez um dos versículos mais importantes de Provérbios. Ele fala, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E toda vez que a Bíblia fala de coração, ela não está apenas se referindo ao órgão, coração, que bombeia sangue, mas ela está se referindo aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas emoções, às nossas decisões e às nossas intenções. E aqui nesse mesmo capítulo ele fala também que a gente tem que cuidar com os nossos olhos, cuidar com as nossas bocas, com as nossas bocas. Mas sobre tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração. E por que isso é tão importante? Quantos aqui não tomaram decisão em algum momento que estava com as emoções conturbadas, estava com raiva, estava talvez muito alegre, muito contente? É muito fácil a gente tomar decisões à flor da emoção. Quantos aqui não foram fazer compras no mercado com muita fome? Você vai pensando que você vai gastar um valor, você volta, você gastou muito mais. Porque teus olhos estavam em outra coisa, você fala assim, só você vive uma vez, hoje eu quero comer isso aqui. Ou, mesma coisa, eu vou pedir lanche só uma vez no mês, mas quando você está com fome, as tuas emoções, elas falam mais alto. E por isso que esse versículo ele é tão importante, sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração. Provérbios, o capítulo 3 que eu acabei de ler, fala, confie no Senhor de todo o teu coração.
mas às vezes a gente confunde isso. Algumas pessoas entendem que é para a gente confiar no nosso coração e não no Senhor de todo o coração. E por isso que às vezes a gente faz muitas burradas, se assim posso dizer, porque emoções erradas fazem a gente tomar decisões erradas. E decisões erradas podem fazer com que a nossa história entre em crise, com que a nossa vida entre em crise. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente toma uma atitude, a gente não pode voltar no passado e apagar o que a gente fez. Existem diversas decisões que a gente toma na nossa vida que vão ter uma consequência ou que não dá mais para voltar atrás, não dá para corrigir um erro. E um casamento perante Deus, ele é dessa forma, não tem volta. A gente fez uma aliança perante Deus. Por isso que é uma decisão muito importante, a gente tem que tomar mais cuidado. Talvez se todos os casais tomassem mais cuidado na hora de decidir o seu parceiro, na hora de conhecer o seu parceiro, não teria tantos divórcios. E indo um pouco mais agora para a parte prática, o que a Bíblia ensina sobre como a gente deve escolher. E esse não é um conselho apenas para os solteiros, mas para quem está namorando e para quem está noivo, ainda dá tempo de você refletir um pouco mais sobre isso. Mas Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele vai orientar a gente não se colocar em julgo desigual. Orientar, não estou dizendo que julgo desigual é pecado, mas há grande chance de dar errado. E o que seria o julgo desigual? Cara, não case com alguém que não tem a mesma fé que você. Para os casados, eles podem confirmar, já há diversos desafios quando você está debaixo da mesma visão, quando você está debaixo da mesma orientação, já há diversos desafios. Agora, se você casa com alguém que não tem a mesma fé que você, aí é muito mais complicado. E por que a Bíblia se preocupa em trazer isso para a gente, essas orientações? Para não ter problemas lá na frente, não gerar conflitos sobre as prioridades, sobre criação de filhos, serviços a Deus, participação na igreja e os nossos próprios valores. Conflitos que podem ser gerados lá na frente. Então, dá tempo de pensar, dá tempo de refletir. E vou passar a palavra para a Jéssica. Boa noite, gente. Então, dando continuidade ao que o Gustavo estava falando sobre as formas práticas de escolher alguém, né, para se relacionar. Um ponto importante é observar os frutos. Em Mateus 7, 16 a 7, vai falar que a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, analisando esse versículo, o que a gente precisa analisar numa pessoa antes de se relacionar? Ou se está conhecendo, vai conhecer ainda. Como que é a vida espiritual dessa pessoa? Ela busca o Senhor profundamente? Ela ora, lê a Bíblia, né? Está buscando o Senhor constantemente, faz o devocional, ela é participativa na igreja, ela se envolve com a obra do Senhor. Como que ela está buscando os conselhos do Senhor, como que ela está vivendo isso de forma prática na vida dela, como que você pode ver isso acontecendo na vida dela, no dia a dia, né? Tem pessoas que elas querem viver o plano do Senhor, elas querem ir mais profundo em Deus, elas querem viver os propósitos que Ele tem para ela, mas tem pessoas que elas só vêm uma vez no domingo. E isso não é errado. Se a vontade da pessoa é vir somente no domingo, tudo bem? Mas qual que é a diferença, né, de uma pessoa que está buscando o Senhor, que quer realmente viver para o Senhor? Porque ela quer ir no mais profundo. Ela não quer viver no superficial. E essa pessoa que está vindo somente uma vez no domingo é uma pessoa que vive o raso. Então, quando essa pessoa que está buscando profundamente se relaciona com a pessoa que só quer viver o raso, algum conflito no decorrer do tempo vai acontecer. Porque não vão estar caminhando juntas. Porque uma vai querer ficar em casa, vai querer, eu vou só no domingo, beleza. Não está errado, gente. Mas e a pessoa que quer realmente buscar o Senhor, que quer vir no Deeper, orar, que quer estar engajada com a igreja, que quer abrir uma casa de oração, como que vai dar certo essas duas pessoas? Como que vão caminhar juntos, né? Então, a gente realmente analisar esses frutos.
esse comportamento, né? Como que ela age com a família dela? Outro ponto a se analisar. Como que ela honra os pais, se ela é um bom filho, uma boa filha, se ela é uma boa irmã, se ela ajuda em casa, se ela ajuda com a despesa de casa, se ela consegue aceitar opiniões diferentes, se ela consegue se relacionar e honrar a sua família, né? Também tem que analisar esse aspecto, tá? Outro ponto é como que ela lida com o dinheiro. Isso é um ponto bem difícil de falar, porque tem pessoas que gastam como se não houvesse amanhã, né? Recebe pagamento hoje e amanhã não tem mais nada. Não sei se alguém é assim aqui, mas acho que não tem ninguém assim. Mas ela não sabe lidar com o dinheiro. Ela gasta tudo sem pensar no futuro. E tem pessoas que, vou gastar, vou pagar minhas contas e o que sobrar vou investir, vou guardar, porque eu penso em construir algo lá na frente, né? Então, como que essa pessoa analisar? Como que essa pessoa lida com o dinheiro? Ela é muito compulsiva, ela compra tudo, ela não tem não para ela, né? Vou fazer minhas vontades e pronto. Ou ela realmente é honesta, ela realmente guarda o seu dinheiro e pensa lá na frente. Se ela tem visão de construir um futuro, né? Outro ponto é, como que ela age quando está com raiva? Será que ela é uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio? Né? Aconteceu alguma coisa, ela deu aquela raiva nela, ela não, vai esperar passar o tempo, vai conversar depois, vai dialogar, né? Ou ela sentiu raiva, aconteceu algo e ela já explode. E ela não sabe resolver. É no grito, né, no xingamento. Então, isso é um ponto bem importante, gente, de analisar a pessoa antes de você se relacionar. Porque depois, quando casa, aí vai florescer mais os defeitos ainda, tá? Outro ponto aqui também a analisar, gente, é referente aos erros dessa pessoa. Todo mundo erra, né? Mas como que ela lida com isso? Será que ela acha justificativa de tudo que ela erra? Que ela não é culpada, que é sempre os outros? Ou ela realmente assume o erro e procura melhorar? Procura, né, estar sujeita ao Senhor e ser tratada e estar sendo melhor, né, cada dia. Tratamento com as pessoas, né, com pessoas que não podem retribuir algo, que não pode dar nada em troca. Como que ela age com essas pessoas? Ela trata bem? Ela trata igual? Ou realmente ela trata pessoas somente que podem trazer algum benefício para ela? Também, gente, olhar esse ponto com atenção, tá? E entrando nessa parte do tratamento com as pessoas, como que ela será que ela respeita os limites das pessoas? Será que ela respeita as opiniões? Será que ela está ali para aprender, né? Ou ela pressiona ou manipula, né, por algo em troca. E referente também a algo que é bem importante falar, gente, é referente a ciúmes. A palavra de Deus não fala assim explicitamente de ciúmes, mas a gente sabe que ciúmes não é algo bom. Por quê? Porque quando a pessoa tem ciúmes, é como se fosse um medo de perder alguém. Né? A pessoa, ela vive com esse medo. Você não vai em tal lugar porque você vai conhecer outras pessoas, você vai estar junto com as outras pessoas e não vai dar certo. A pessoa quer te controlar como você se veste. Você passa para mulheres, né? Você passa um batom, a pessoa que é ciumenta, ela já vai. Não pode. Não pode se arrumar, não pode ficar bonita porque as pessoas vão olhar. Né? Então, isso, gente, é realmente algo que futuramente vai piorar, né? E quando a pessoa não sabe lidar, tem ciúmes e deixa algo controlar ela, vai
realmente levando a um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né, entre duas pessoas ali que não conseguem se relacionar de forma saudável, né? E a palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, em Deus não há medo, não há ciúmes, há algo somente bom, né? Então, Jéssica, você está falando que existem pessoas perfeitas, pessoas sem defeitos? Não, gente, não existe pessoa sem defeito. Mas essa pessoa precisa ser ensinável, ela precisa estar sujeita ao Espírito Santo para que ela venha estar ali sendo tratada por Ele e mudada e transformada, né? Ter um coração arrependido e buscar crescer no Senhor. É isso que a gente precisa olhar também para a pessoa, né? E o último ponto é, vocês têm algum casal que vocês se espelham, né? Que você olha como referência para você? Se você não tem, gente, algum casal que você olha e fala assim, eu quero viver uma vida assim, eu quero ter uma família assim, procure alguém. Procure um casal que você possa caminhar junto, que você possa olhar e falar assim, é esse tipo de relacionamento que eu quero viver. É esse tipo de relacionamento que eu quero dar para meus filhos um dia. Eu quero ter uma casa em paz, eu quero ter uma família saudável, eu quero que filhos cresçam na presença do Senhor, cresçam temente ao Senhor. E eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Então, você precisa caminhar com casais que também pensem, que demonstrem isso através da vida deles, porque isso é importante. Isso vai fazer você chegar a um futuro, né, bom, um futuro que realmente a gente viva para o Senhor. E se você não tem uma referência ou você não teve na tua família um exemplo de casal, de família, você pode olhar para a palavra de Deus e falar e ler que Jesus ele pode mudar a tua história. Jesus pode te dar uma família abençoada, Jesus pode fazer algo na tua vida e através de você, para que você realmente seja uma referência também para outras pessoas. Amém, gente? Eu falei demais, já vou chamar o próximo casal, Manu e Maitê. Gente, nós vamos falar rapidamente sobre santidade, tá? É um ponto importante quando a gente fala de relacionamento. E o que é santidade, basicamente? A palavra santidade significa separação. Mas às vezes quando a gente fala isso, a gente associa a separação a eu estar fora de um lugar secular, de um ambiente secular. E na verdade não, nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade influenciando, mas com os nossos corações, com as nossas mentes, com as nossas emoções santificadas. E isso é possível apenas quando a gente só consegue alcançar essa santidade através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, nós precisamos ter uma vida que se inclina para uma vida espiritual, como já foi falado aqui com o pessoal já falou. E entrando em alguns pontos sobre a santidade, o que é mais polêmico, né, mais comum também a gente falar sobre a pureza sexual. Então, a gente vai citar alguns outros pontos, mas falando rapidamente sobre isso. Eu acho que não tem novidade nenhuma em falar sobre isso, sobre a pureza sexual. Não, estou vendo se tem criança aqui. O sexo, ele é um presente de Deus, mas ele é um presente para o casamento. Não é um presente para o namoro, não é um presente para o noivado, não é um presente para o estou quase casando. É um presente para o casamento, quando a aliança já foi formada e o sexo vem apenas para consumar aquilo, tá? E com isso, eu também quero dar alguns pontos assim que eu vejo às vezes a galera viajando na maionese.
Orar, gente, quando um casal fala assim, nós vamos orar para namorar, o que significa isso? Que você vai orar, exatamente. Ou seja, eu vou me colocar diante de Deus para entender aquilo que Ele quer para a minha vida, entender aquilo que Deus tem para a vida da pessoa que eu estou interessado, porque precisa ter um alinhamento de propósito. Entender se aquele relacionamento cumpre com uma questão que é unir propósitos. Que pode ser uma pessoa muito legal e tal, mas não vai ter esse... Às vezes um é chamado para uma coisa lá, outra para outra, não tem nada a ver. Pode até ser um casamento legal, mas que não vai cumprir o propósito pleno daquilo que o Senhor quer no sentido de missão. Tá? E a galera, às vezes, está confundindo o orar com... eu vou dar uma ficada, tipo uma pré-namorada. Acontece. Eu vejo a galera falando assim, tô orando. Daí a gente foi lá, tal, e deu uns beijos. Tipo, velho, não é isso. E está acontecendo muito. Se você é essa pessoa, se você já viveu isso, se arrependa, não é isso. Orar não é pré-namoro, não é uma ficada gospel, beleza? Próximo ponto. Eu também tenho um outro ponto que tem pessoas que antes de conhecer a Cristo, já viveram coisas mais íntimas. E depois, elas se guardam, começam a se guardar, afinal de contas, elas se converteram, e daí ela começa a namorar, tal, só que daí já conhece o caminho das pedras e tal, e quando conhece a pessoa, uma pessoa certa, é uma união de propósitos, mas daí por já conhecer o caminho das pedras, começa a vacilar, a pisar ali meio... Vocês já entenderam, né? Mas, repito, o sexo é um presente de Deus para o casamento. Não importa se você já fez lá atrás. Nova criatura. Deus te transformou. Você está renovado. Viva dessa forma. Esqueça o caminho das pedras. Depois, quando você casar, você vê... Não, melhor nem lembrar. Aprende tudo de novo com a tua esposa, com o teu esposo. E vai ser muito mais saudável. E assim, quando Jesus fala sobre pureza sexual, vocês lembram da pregação que eu falei sobre violência, né? Então, quando ele fala sobre isso, ele é muito assim, ele usa palavras muito pesadas, muito de repulsa assim mesmo, olha, se teus olhos estão te fazendo pecar, arranca eles, se a tua mão está te fazendo pecar, arranca ela. Jesus, então, quando ele fala sobre a pureza sexual, ele é assim, você tem que ser muito intenso, violento contra isso, fugir disso. Se alguma coisa aciona o sininho na tua cabeça, vai para longe daquilo. Arranje outra coisa para fazer, saia daquela situação, não se coloque numa situação de maior tentação. Beleza? Pureza sexual passamos. Pureza de pensamentos. Gente, muitas vezes a galera esquece dessa parte, mas a palavra de Deus em Romanos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa muito importante, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, é muito importante que vocês entendam que é para solteiro, num relacionamento ali de namoro e tal, se conhecendo, e depois do casamento. Qualquer pessoa que tiver dificuldade na área sexual, tem que cuidar quando solteiro, tem que cuidar quando está em relacionamento, tem que cuidar depois de casado. Não acho que você pensa, hoje eu estou fazendo besteira aqui no meu quarto, quando eu estou sozinho, no meu celular e tal, mas quando eu casar eu vou ter outro tipo de alívio e isso não vai acontecer. Não. A pornografia hoje é um mal do século e ela está na mente, é um gatilho na mente, não tem nada a ver com o ato em si. Então, e assim também é para os pensamentos. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos solteiros, num momento de relacionamento pré-casamento ali, e depois do casamento. Tem uma frase que eu gosto muito, passarinhos vão voar em volta da sua cabeça, mas não deixe eles fazerem ninho na sua mente. Por quê? Porque muitas vezes, depois de casado, talvez você vai ter um pensamento assim, puxa, mas está tudo tão normal agora, não tem mais aquela emoção, não tem mais aquela coisa nova. Será que eu escolhi certo? Será que eu casei com a pessoa certa? Eu estou dando um exemplo meio besta, assim, mas que acontece. Eu vejo muito casal falando assim, eu casei, mas aqui depois de um ano acho que eu casei com a pessoa errada, porque já não é aquela coisa. Mas o que a gente precisa entender eu preciso cuidar e buscar a santidade dos meus pensamentos sempre.
Meus pensamentos, eles devem ser alinhados com a palavra. E assim eu renovo meus pensamentos e eu vivo aquilo que Deus tem para mim em todas as áreas. Amém? Gente, deixando uma dica só na área da pureza sexual, tem um cara bem legal que ele fala bastante sobre isso à luz da palavra de Deus, que é o David Hiker. Então ele fala bastante sobre sexualidade tanto para solteiro, quanto para casado, quanto para pessoas que enfrentam lutas na área de atração pelo mesmo sexo. Você pode procurar lá a página dele, o conteúdo dele, ele tem vários cursos. Ele tem o projeto Colírio, que é para pessoas que têm bastante dificuldade com pornografia. Então, assim, é um cara muito massa e muito bíblico. Então, fica a dica aí, David Hiker, se alguém quiser, depois a gente passa o negócio. Mais uma coisa. Peraí, só porque eu precisava falar isso. Porque a galera confunde muitas vezes. O ato, falando da parte sexual ainda, não é só o lugar final. Se você está pegando em lugar muito íntimo, você está em pecado. Se você está se esfregando até alguma coisa acontecer, você está em pecado. Vigiem. E, gente, só complementando ali o Manu, quando a gente é crente, a gente namora, os hormônios, eles continuam assim, eles não se converteram. Então, não é fácil ser crente e namorar. Mas vocês não estão sozinhos, né? Então, não se isolem, né? Caminhem em transparência, vocês têm não, se você tem tipo assim, às vezes cada um tem que saber os seus limites, entende? Então, tipo assim, eu tô tendo muita luta nessa área, vamos ficar conversando no carro meia-noite, lá, não sei, né, num lugar solitário. Né? Então, assim, ter esses cuidados, né? Cada um não se exponha, não vá até o limite, assim, sabe? Eu e o Manu, a gente, tipo, sempre estava conversando com os nossos líderes, né? Porque a gente namorou, porque a gente também teve luta, né? Na época que a gente estava namorando. Então, e a gente sempre buscou caminhar em transparência nessa área. Então, a gente chegava, né, com os nossos discipuladores na época, a gente falava, ó, gente, não tá fácil, tá difícil. E, assim, só pra, né, vocês entenderem. Mas a gente, né, vencemos, vitoriosos, casamos aí, tudo certo. Gente, não, maldito homem que confia no homem. Gente, e agora eu vou falar um pouquinho. Fico com vergonha, né? Deus gente, a menina, às vezes é bom a menina ser o freio, né? Porque os homens têm mais dificuldade nessa área. E agora, falando um pouquinho numa área que as meninas têm um pouco mais de dificuldade, eu vou falar um pouquinho sobre pureza na área das emoções. As nossas emoções, gente, elas mudam bastante, né? Então, uma hora você está se sentindo legal, outra hora você não tá. As nossas emoções, elas mudam, assim, oscilam bastante. Principalmente se você é uma mulher, né? Elas, assim, dependendo da época do mês, elas variam muito. E, beleza. E assim, a gente precisa, como cristão, a nossa alma não pode nos governar, porque a nossa alma é um tanto desgovernada. Então, a gente precisa submeter a nossa alma e os nossos sentimentos à verdade da palavra de Deus e submeter a nossa alma e os nossos sentimentos ao Espírito Santo. Ele que precisa governar, ele que precisa puxar esse bonde. E assim, gente, principalmente na área de relacionamentos, é muito complicado você ser governado pelas suas emoções. Porque nem tudo, às vezes, que você sente, nossa, eu senti que aquela é a pessoa de Deus para mim. Senti, tá sentindo aqui que é a pessoa de Deus. Às vezes não é, gente. Eu senti. Não, ele não teme a Deus, assim, ela ainda não tá na igreja, mas eu senti que eu vou mudar ele. Eu vou ser responsável por mudar, né? Você, o Espírito Santo, de certo. Então, assim, gente, a gente não pode ser. O coração do homem é enganoso. Então, assim, às vezes principalmente a gente que é menina, e eu lidero meninas há muitos anos, às vezes gera a gente aquela, tipo assim, assistindo os filmes de romance, e daí aqueles livros de romance, daí gera um padrão de expectativa emocional que só Jesus vai poder suprir, né? Então a gente não pode deixar as nossas emoções nos governarem nesse sentido, né? Tanto em relação à escolha da pessoa, quanto em relação a tudo, assim, no relacionamento. Deixa eu ver aqui. E, assim, uma coisa que vai ser determinante se a gente vai conseguir viver em santidade ou não, não só na área dos relacionamentos, mas em todas as áreas, é uma pergunta, que é: a quem eu amo mais?
a resposta para essa pergunta vai determinar se eu vou conseguir viver em santidade ou não. Porque se eu amo mais a mim mesmo, ou se eu amo mais a pessoa com quem eu me relaciono, eu vou fazer de tudo para agradar aquela pessoa e eu vou fazer de tudo para agradar a mim mesmo. Ainda que isso signifique quebrar os princípios da palavra de Deus. Porém, quando eu amo mais a Deus, eu vou procurar agradar Ele, não importa o quanto desagrade a outra pessoa. Então, isso é uma chave muito massa, assim, para a gente sondar, a gente precisa sondar os amores do nosso coração. A quem ordenar os amores do nosso coração, né? A quem eu amo mais. E, assim, a chave para viver em santidade, ela é estar satisfeito no amor de Deus. É eu encontrar esse lugar de satisfação em Cristo. E quando a gente olha, quando a gente está falando sobre santidade, mas não é para trazer peso, é justamente para trazer que pelo Espírito Santo isso é possível. Por nós mesmos a gente não consegue viver em santidade, é muito difícil, é muito longe, mas pelo poder do Espírito Santo em nós isso é totalmente possível. E eu que tenho uma boa nova aí, se você talvez já pisou na bola nessa área, se você foi quebrado nessa área, se você se machucou, se você errou, tem um versículo que ele fala assim, em 1 João 2:1, ele fala assim, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E tem uma outra chave poderosa que eu já meio comentei, que fala assim, Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, Deus, Ele é o maior interessado em restaurar totalmente o meu coração e o teu coração. Então, assim, se você já pisou na bola, ou se até hoje você estava pisando na bola, hoje, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, você tem a chance de fazer diferente, né? Então, assim, eu principalmente nessa área de relacionamentos, às vezes o pessoal lida muito com sentimentos de culpa, né? E talvez você está aqui e você está se sentindo muito culpado porque você já pecou, você já errou nessa área, e você acha que você não merece uma pessoa de Deus. Mas isso é uma mentira de Satanás. Então, assim, tudo aquilo, há poder no sangue de Jesus para te restaurar totalmente, para te limpar. É melhor não pecar? É melhor, é muito melhor. Mas se aconteceu, Deus vai te restaurar totalmente, vai te dar uma nova história, vai te limpar, vai te purificar, e vai ser como se Ele lança teu pecado para longe, e vai ser como se nunca tivesse acontecido, porque Deus faz uma obra completa. E existe um caminho, né, que é arrependimento, confissão e transformação. Então, assim, primeira coisa é se arrepender diante de Deus do pecado. Segunda coisa, confissão. Gente, a confissão é poderosa. Procure um crente mais maduro do que você, se você tem áreas de dificuldade que você não está conseguindo vencer. E então se deixe ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, ontem aconteceu, hoje é uma nova manhã, o Senhor tem o melhor para nós, amém? Glória a Deus. Valeu, gente. Valeu, irmão. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente. Gente, para quem não nos conhece ainda, me chamo Guilherme, essa é minha esposa, se chama Carol, e tem mais um participante na família, que é um ursinho que está ali atrás, acho que é a Eduarda. Tá lá? O ursinho Davi, nosso filho. E o nosso tema de hoje, que a gente quer trazer para vocês, é quando a gente tem um relacionamento, um casamento, seja algo ali com uma pessoa, um par, tem algo a mais. E uma pergunta que eu já quero deixar para vocês, essa pessoa que você tem relacionamento, casamento, um namoro, ou essa pessoa que você está buscando, ela está sendo a pessoa, sendo a sua vida, ou está fazendo parte da sua vida? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem durante a nossa ministração aqui. Por quê? Porque a gente sempre tem a tendência em trazer para o centro. E nosso relacionamento é o centro de tudo. A gente esquece o lado humano ali, que a gente precisa caminhar com Deus, e a gente acaba colocando o nosso relacionamento no centro de tudo.
E quando a gente estava separando aqui a ministração com a Carol, a gente trouxe 2 pontos que a gente vai trazer para vocês. O primeiro é: vocês precisam fazer outras coisas. Claro, que depois que você casa, tem ali o algo a mais. Eu aprendi, eu virei profissional em lavar banheiro. Não que isso não seja uma vantagem para a Carol. Mas, quando a gente pensa que a gente precisa continuar fazendo outras coisas, eu quero trazer em João 15, 5, se quiserem abrir, eu vou ler aqui para vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui é um ensinamento de Deus, que se Deus não for o centro, já está errado. Então vocês que já têm um relacionamento, já estão orando, como o Manu falou, você já tem que avaliar isso e ver se Deus é o centro. Se não é o centro, já avaliem. E agora eu quero trazer uma aplicação aqui para vocês. Não precisa cutucar o coleguinha do lado. Tem aquele amigo que antes de casar, ele estava toda noite, na terça-feira à noite, no Deeper, e agora ele já não está mais. Ou quando ele estava namorando todo sábado à noite, ele estava no grupo de jovens, e agora já não está mais. Ou aquele cara que antes dele começar a orar, começar a namorar, ele ia, jogava bola, já não vai mais. Ou para as meninas também que vai tomar um cafezinho superfaturado, agora ela já não quer mais, já não dá tempo, quer ir no cinema. Eu lembro que antes de casar também a gente fazia a noite com as meninas, ia dormir juntos, depois que casa a gente já não consegue muito. Mas já não tem mais tempo, já não quer mais participar. Até outro ponto que eu conversei com o Guilherme, muitas vezes a pessoa ela tem sonhos, ela tem um propósito na vida dela de missão, ela pensa em fazer um intercâmbio, aí de repente ela encontra alguém, não, nunca quis, nem queria tanto assim, né? Não, missão não é para mim. E na verdade aquilo era um sonho que Deus colocou na vida dela. Eu tenho amigas que era o sonho, queria muito fazer, falou que não ia fazer porque ia namorar, ia noivar, e Deus deu um jeitinho, para a graça do Senhor, tirou essa pessoa da vida dela, ela foi fazer, hoje ela vive uma vida completamente diferente. Mas às vezes se você não está alinhado, teu coração não está alinhado, você cai nesse erro de tipo, não, isso nem era para mim. Foi coisa da minha cabeça. E acaba colocando o relacionamento num lugar que não era para ele estar. Um segundo, você tem mais? Então, só para a gente finalizar esse primeiro tópico, amar alguém, você ter algum parceiro, não é você ser restrito do mundo. É ter alguém para você caminhar junto. Então, se você vai no Deeper, você vai continuar indo no Deeper, buscando a Deus, porque Deus, ele te entregou um chamado, um propósito para você. Então, você tem que buscar esse propósito, esse chamado, e junto, caminhando ali com essa pessoa. Beleza? Acho que realmente é aquilo, né? De que a pessoa veio para somar, para transbordar e não para te tirar aquilo que você já vivia. Um segundo tópico, sozinho você não será suficiente. Então já vamos começar tirando aquilo de que eu e o Guilherme, nós somos almas gêmeas e se amamos e para sempre nós dois. Eu não consigo ir jogar bola com ele, por exemplo. E ele precisa, segundo ele, né? Então ele vai precisar de colegas para isso. Então já vamos começar tirando isso de suficiente. Lá em Efésios 4, 15 e 16, eu vou ler aqui para vocês. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Esse versículo ele já traz isso, que é ajustado, único, e traz a verdade de que cada parte tem a sua função. Então, não tem como a gente querer fazer aquilo que não faz parte. Outro versículo, Hebreus 10, 24, 25. E consideramos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é de costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Também 1 Tessalonicenses 5:11. Vou ler alguns corridão assim para vocês terem base. Por isso, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como de fato vocês estão fazendo. Esse aqui ele já traz esse chamado à direção, à edificação mútua, de que vocês precisam estar em comunhão, porque você tem algo a derramar sobre a vida de alguém e alguém tem algo a derramar na sua vida também. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a comunhão também envolve isso de compartilhar as cargas. Tem vezes que a gente vive coisas bem pesadas e, enfim, diversas áreas. Quando você é casado, às vezes a gente até conversa com o Guilherme, parece que a gente, tipo, é adulto, mas a gente se olha e não vê adulto. A gente se vê ainda, tipo, criança. Se a gente olha, meu Deus, cuidando de uma outra criança, como é que vai, né, fazer isso? Então, realmente tem fardos que, cargas que, compartilhadas, elas ficam mais leves. Trazendo para o nosso assunto hoje, dentro de um relacionamento, cada um tem as suas funções a cumprir. A do Guilherme é lavar o banheiro lá em casa. Então, ele cumpre essa função. E assim, também na parte, né, fora as brincadeiras, também tem questões do relacionamento ali, que você precisa cumprir, que a outra pessoa precisa cumprir. E disso nós já sabemos. Mas existem alguns pontos que você não vai conseguir suprir. E a verdade é que, por mais abençoado que o seu cônjuge seja, por mais incrível, usado por Deus, ele não foi criado para suprir todas as suas necessidades, sejam emocionais, relacionais, espirituais. Ele não vai conseguir, por mais perfeita que essa pessoa possa parecer ser. Para isso, Deus usa amigos, Ele usa líderes, Ele usa teus irmãos na fé, que vão te ajudar, te moldar, te encorajar, te fortalecer. Isso é muito importante. No relacionamento, às vezes, a gente acha que a gente está certo. Isso a gente pode experimentar. Eu e o Guilherme, a gente veio de uma criação que a gente tinha que fazer tudo certo, tudo certo. Então, quando a gente se deparou, tipo assim, eu sou a certa. E na cabeça dele, ele era o certo. E ponto. Só que daí a gente tinha aquela falsa impressão, não, se eu tô certo, ele tá errado. E ele também tinha. Então, no namoro tinha essa luta. Não, eu sou certa. E a gente, com o passar, a gente percebeu que não era sobre certo e errado. Muitas vezes eram só pontos de vista diferentes. E aí tem situações que existe certo e errado também. E o que vai te ajudar são os irmãos na fé, são líderes. Então, como já falaram aqui, busque casais que vocês se espelham, busque pessoas que vocês querem se parecer, que vocês têm como fala? Como espelho, para vocês conseguirem ter essa troca. E pessoas de confiança, porque o relacionamento ele é algo muito importante, é uma joia, foi Deus que deixou para nós. Então também, né, você não vai sair abrindo para todo mundo. Então é importante ter essa comunhão, viver esse algo a mais. Não se feche, não se prive, não deixe de estar com a galera. Estar com a galera é glorioso. Quando um casal se fecha, ele perde uma ferramenta que Deus escolheu para o seu amadurecimento, que é caminhar com os outros, caminhar em Cristo. Com os outros você consegue aprender olhando, você consegue aprender ouvindo, você consegue aprender de várias formas. Então, não se fechem, não deixem isso acontecer. Existem fases, às vezes, que a gente precisa dar uma segurada, né? Às vezes você não vai em todos os rolês porque você quer casar, daí tem que guardar dinheiro. Às vezes a gente não consegue ir em tudo também porque tem um bebê. Mas tudo isso você vai se esforçar para continuar participando e é muito importante. Então, se você namora e está fechado, não se feche. Se você está casado, ainda dá tempo de voltar à comunhão. E para a gente fechar, o que nós queremos deixar para vocês hoje é: caminhem juntos em direção ao propósito, mantendo Deus no centro. Então, não coloque o seu companheiro em primeiro lugar, porque o primeiro lugar é de Deus, isso é inegociável. E não deixem de participar do corpo de Cristo, porque ele é uma peça fundamental para amadurecer o relacionamento de vocês. Então, às vezes você entra nesse relacionamento com várias bagagens, coisas legais, coisas bacanas, mas vocês não podem parar no tempo. Então, continuem, vão atrás, aprendam juntos, façam novas amizades, aprendam com o próximo, e eu tenho certeza que Deus vai conseguir usar vocês vão deslanchar aí a dois. Amém? Obrigado, gente.
Boa noite, pessoal. Então, bora lá. Seguindo essa sequência de ministrações, glória a Deus. Acredito que Deus preparou esse momento aqui para a gente aprender mais e ter, né, direção dele. Então, a gente vai falar do tema plenitude agora. É um tema bem importante, porque é um tema que vocês ouviram, né, e escutaram todo mundo falar um pouquinho aqui. Queria trazer um pouco, né, o que significa, né, plenitude. A plenitude é o estado daquilo que é completo, inteiro ou no grau máximo de desenvolvimento. Então é algo completo. Eu e a Marina a gente vai trazer algo bem legal aqui, bem profundo, mas quero que vocês prestem atenção. Para ver se está todo mundo comigo aqui, eu queria fazer uma dinâmica. Levanta a mão. Beleza, é só para levantar mesmo. Achei que ia ter mais alguma coisa. Ele nem me contou que ia fazer. Então tá, pessoal, vamos falar sobre plenitude, né? Que nós somos desafiados a falar sobre plenitude. Eu queria começar falando sobre os solteiros, da plenitude dos solteiros, né? Eu sei que quem é solteiro aqui, tá bom. Quem é solteiro, eu sei, a gente sabe, a gente já passou por essa fase, a gente sabe que é bem desafiador, né? E o estar solteiro, muitas vezes, traz um certo tipo assim, uma certa insegurança, né? A gente acaba vivendo, às vezes, tipo uma montanha-russa. De tô ótima hoje, tô bem, amanhã não tô mais, né? Então, a ser solteiro, muitas vezes, tem essas montanha-russa, mas é muito importante você entender no sentido da plenitude. Que a gente precisamos saber quem nós somos e buscar a plenitude quando nós somos solteiros. Então, né, o Lucas e a Thali falaram sobre a identidade, então é muito importante você buscar saber quem você é. Né? O ser solteiro é uma fase assim de você realmente se descobrir. Tipo, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu sou isso, eu não sou isso. Né? Então, o estar solteiro é um momento de descobrir. É um momento de você se conhecer, é um momento de você desbravar também. Tenho liberdade. Estar solteiro não é só coisas ruins, tem o seu lado bom. Eu posso viajar a hora que eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser. Né? Então, casada não, nós temos um grupo de agenda. Posso tal dia fazer tal coisa. Né? Então, ser solteiro tem o seu lado bom e você precisa viver a plenitude do estar solteiro. Né? E uma das coisas que, falando sobre mim, para trazer para vocês, Deus trabalhou muito na minha vida quando eu estava solteira, nessa parte da insegurança. Por quê? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ser inteira, eu preciso saber o meu lugar em Deus quando eu estou solteira, porque quando eu estiver num relacionamento, eu também vou ser assim. Então eu não posso esperar que ele me faça ser assim. Eu preciso ser assim, né? E porque quando eu casei, todo mundo que é casado que sabe que casamento não é flores. Vamos contar para eles, amor. Né? Que casamento não é fácil, não é fácil. Tem os dias assim que não dá nem para olhar um pro outro, assim, que sai faísca, que nem diz. Mas é aquela coisa, um dia a gente, ai, tio, outro dia, tipo, ui. E se você não souber lidar com as tuas emoções solteira, você vai ter que entender que você vai lidar com as tuas emoções e mais a da pessoa ainda quando você estiver casado. Então é muito importante esse momento de vocês entenderem quem eu sou e eu ser completo sozinho, para que quando eu estiver com uma pessoa, ela não vai vir para me completar, mas ela vai vir para estar ao meu lado. Né? E uma das coisas que é muito importante sobre o casamento é que ele não vem para te preencher. O casamento não vem para te preencher, ele vem para te impulsionar. Casamento vem para impulsionar e forjar. Aquilo que é bom, ele vai me impulsionar para ser melhor ainda. Talvez coisas que eu nem saiba que eu sou boa, ele me mostrou. Ele falou, amor, você é boa nisso. Isso aqui você é capaz, esse aqui você consegue, esse aqui é bom. E tem o lado do forjar, do tipo assim, essa atitude tua não é legal. Essa atitude não dá. Esse aqui eu não gosto. Então, o casamento, ele vem para isso. Ele vem para te impulsionar e vem para te forjar. Mas não para te preencher.
Então, se você é solteiro e você acha que eu vou casar para eu ser completo, para viver uma vida incrível, maravilhosa, e nós vamos andar na praia saltitando, e nananã, né? Não é isso. Né? O casamento ele vem com um propósito e ele vai te impulsionar para aquilo que Deus tem e ele vai te forjar para te tornar uma pessoa melhor. E uma das coisas que é muito importante que para mim, que quando a gente fala de plenitude, para mim foi muito importante que Deus ele quis realmente me forjar, me preparar nesse momento do solteira, porque porque a gente não pode depender muitas vezes de uma validação de outra pessoa. Quando você tem certeza de quem você é, quando você tem uma convicção de quem você é, quando você se sente pleno, quando você se sente inteiro, quando você se sente completo, você não vai esperar validação de outra pessoa. E a validação de outra pessoa faz você muitas vezes criar uma montanha-russa dentro de você, emocional. Então eu não espero, por mais que às vezes eu queira muito que o Júnior aprove tudo que eu faço ou tudo que eu gosto, mas ele não vai fazer isso. Ele vai ter opiniões diferentes, ele vai ter gostos diferentes e às vezes até expectativas. Às vezes eu venho tipo, ai, cortei o cabelo e eu tenho uma expectativa que ele vai olhar e falar, ai, que lindo. E ele olha e fala, não gostei. Acho que não ficou muito bom. E às vezes acontece. E se eu não tiver com uma convicção de que eu gostei e para mim tá bom, o meu mundo vai acabar. Meu Deus, acabou meu mundo porque meu marido não gostou. E isso acontece, gente. Porque se você não tiver essa plenitude de entender o teu lugar, entender quem você é, entender aquilo que Deus tem para você, você vai esperar muito uma validação de outra pessoa. E isso faz uma montanha-russa dentro de você. E um versículo que eu queria ler só com vocês, que está lá em Colossenses 2, do 8 ao 10, ele fala, eu vou resumir só aqui, vou ler o 10 só. Ele fala assim, porque vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Então ele está dizendo assim, eu vou ser plena, unida com Jesus, caminhando com Jesus, participando daquilo que Jesus espera de mim, caminhando com Ele, vivendo com Ele, eu serei plena, né? Ele fala ali, e no versículo 8, ele diz assim, não permitam que outros lhes traguem a fé, na versão da NBV, tá? Ele diz, não permitam que outros lhes traguem a fé. Aqui ele está falando de doutrinas, mas vamos trazer para o que nós estamos falando hoje. Não deixem que outras opiniões estraguem aquilo que Deus está construindo em você. E isso é ser pleno. E lá em Efésios 3, do 16 ao 21, ele diz assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Então, ele fala assim, eu oro para que ele fortaleça o íntimo de vocês, fortaleça o coração de vocês, através do Espírito. E depois ele começa a falar aquele versículo para que vocês possam conhecer o amor, profundidade, largura, altura, né, do amor de Deus. E no versículo 20, no 19, ele fala assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Né? Então, para que você seja cheia da plenitude de Deus, você precisa ter um coração fortalecido pelo Espírito. E que você conheça Jesus, porque Jesus caminhando com você, Ele traz a plenitude da natureza de Deus sobre você. Então, ser pleno é caminhar com Jesus. Resumindo. E para finalizar a minha parte, uma das coisas que a gente escuta muito falar é que as pessoas falam assim, eu vou divorciar para ser feliz, né? Então, para quem é casado, agora vamos para o lado dos casados,
muitas vezes passa esse, para algumas pessoas passa esse tipo de pensamento: eu vou divorciar para ser feliz, né? Uma pessoa que ela entende que outra pessoa não é capaz de fazer ela feliz, não vai pensar esse tipo de coisa. A maioria das vezes acontece isso porque eu não estou pleno, eu não estou inteiro. E aí eu espero que ele preencha aquilo que falta em mim. E aí, como ele não consegue preencher em mim, eu vou dizer o quê? Então eu vou divorciar para ser feliz. E na verdade, o erro não está na pessoa, mas está no meu conceito de plenitude, no meu conceito de felicidade. Então, a pessoa nunca vai poder fazer isso na minha vida. Eu preciso ser pleno solteira, eu preciso ser plena namorando, eu preciso ser plena casada. Para que eu nunca espere que ele venha me preencher, porque ele não vem para me preencher, como eu falei, ele veio para me impulsionar e para me forjar. Glória a Deus. Então bora lá. Mais uns minutinhos aqui, já já chama o louvor. Mas, pessoal, acho que o segredo, né, para que tudo isso funcione, na verdade não tem segredo. Enquanto a Amá estava ministrando ali, eu estava me organizando no que eu ia falar. E tem, assim, algo que é muito importante que está escrito, por exemplo, em Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então, assim, a gente precisa entender que existe um caminho. Então, por diante de tudo isso que você recebeu de conteúdo aqui, de palavra e ministração, o ideal e o principal é você entrar nesse caminho. E quem é esse caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, também conhecem meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Então, quando você conhece esse caminho, você sabe o que você tem que fazer. Tá, Júnior, mas beleza, eu escutei um monte de administração aqui, o que eu faço com tudo isso? Olha, eu vou te dar uma analogia aqui, que eu sou o cara das analogias, então vai mais uma aí para você. Eu trabalho como desenvolvedor e eu crio sistemas. E lá eu projeto como que deve funcionar. E as pessoas perguntam para mim como está funcionando, como eles devem aplicar. Olha o segredo. Quando você fala com a pessoa que criou tudo isso e pede as dicas para ela de como deve prosseguir e usar, fica mais fácil. Eu me lembro que eu dava alguns, né, lá no começo, alguns chocolates específicos e eu não sei por que eu escolhi aqueles chocolates. Depois eu fui descobrir que a Má gostava. Porque eu ia comprar, eu falava, Deus, o que eu vou comprar para a Má? Então, assim, é diferente quando você pergunta para aquele que fez tudo. Até aquele que está solteiro, está procurando uma pessoa e você quer escolher da maneira correta. Deus, será que essa menina, esse homem é para mim? E ele vai te mostrar. Às vezes dói, porque tipo, você escolhe uma pessoa e você idealiza algo e não vai para frente. É a vida real, gente. Eu gostaria que fosse aqui algo bem simples, prático, mas é a vida real. Você vai levar uns não, tá? Só que se você não escolher esse caminho estreito e apertado que leva à vida, que é Jesus, o que acontece quando você tem uma negativa? Você se afasta de todo mundo. Aquele namoro que você começou e deu ruim, separaram, aí até hoje fica lá, não pode passar na frente da casa da pessoa lá que vão dar tiro. Por quê? Porque foi uma escolha errada. Aquele negócio, não vou naquela igreja, não sento naquele lugar porque tem a pessoa. Começou errado. Começou errado. Mas o caminho estreito, o caminho da renúncia, aonde você fala, Deus, beleza, tá aqui a minha listinha. Não sei se vocês ainda fazem isso, mas houve-se um tempo na igreja que a gente falava, vamos orar direito, vamos escrever, vamos se posicionar. O que você espera em Deus? Ah, eu espero uma pessoa principalmente temente ao Senhor, beleza. Segunda coisa, que trabalhe, beleza. Sabe, a gente escutou até histórias aí que meninas aí pedindo homens que têm salário de 30 mil. É a fé dela. Eu falo para a Má que ela esqueceu de colocar a parte de ser rico, mas nós estamos avançando. O que acontece? Quando você escolhe a porta estreita e o caminho apertado, você já não é você que escolhe, mas é aquilo que Deus permite. Eu estou quase indo para o fim. Tem uma ministração do Luciano Subirá que ele conta do filho dele, que ele está lá para comprar um doce, alguma coisa do tipo,
E na hora que ele vai escolher o doce lá, né, ele fala, filho, pega o doce aí e tal. Aí o filho fala, pai, o que que você quer que eu escolha? E ele conta que aquilo pegou ele, ele fez uma ministração, um livro, eu não sei, mas ele conta que aquilo impactou ele de tal forma que ele falou, nossa, é assim que eu tenho que agir com Deus. Pai, o que que o senhor quer que eu escolha? Pai, essa mulher é do Senhor. Pai, esse homem é do Senhor. Pai, essa maneira que eu estou conversando com essa menina é do Senhor. Pai, eu devo tocar dessa maneira nessa mulher? Eu devo agir dessa forma? Aí Deus vai te mostrar. Então não é algo assim tão difícil, mas requer uma renúncia. E a renúncia, sabendo por quem e para quem, tudo muda. Então eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu vou trazer mais um ponto bem rapidinho aqui, a gente já está indo para o fim. Mas o ponto é que para que a gente possa viver, né, as coisas que a gente quer viver, a gente tem que entender que Jesus é o caminho. E sabe, se Jesus é o caminho e ele é o criador, ele é o desenvolvedor de tudo isso aqui. Foi Jesus que criou você, foi Jesus que permitiu você estar vivo aqui hoje, foi Jesus que permitiu tantas coisas na tua vida. Nossa, Júnior, até as coisas ruins. Olha, as escolhas ruins, ela tem duas coisas que podem ter ocorrido na tua vida. Foi coisas que você plantou e você mesmo está colhendo, e são coisas também que Deus permite, não porque Ele quer deixar as pessoas sofrerem, mas existem coisas que vão além da nossa consciência, e nós não somos juízes dessa terra. E quando a gente entende que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente entende que Ele é Senhor. Então, logo, Deus dá, Deus pode tirar. É doloroso quando a gente perde algo na nossa vida. Mas quando a gente entende que o caminho é Ele e tudo é dele e para Ele, todas as coisas são transformadas. Quando a gente é pleno, só mais um pouquinho já. Quando a gente é pleno, quando a gente tem a presença do Senhor, sabe? Quando o cara tem Jesus, a mulher tem Jesus, é diferente a conversa. São pessoas sorridentes. Você chega para falar, oi, tudo bem? Paz, tudo bem, irmã? Como é que você está? É um sorriso, uma alegria que você fala assim, da onde que tirou essa alegria? Você fica com raiva da alegria da pessoa. Porque ela é plena, ela é satisfeita, ela se valoriza. E quando você entende que você tem Jesus, que você tem a presença do Senhor dentro de você, que você tem o Espírito Santo dentro de você, o que que acontece? Você já sabe como se comunicar com as pessoas, você sabe os lugares que você tem que frequentar. E tem uma triste notícia para quem tem tido aquela falsa expectativa assim de, nossa, parece que todas as pessoas que eu escolho dá errado. A gente meio que sempre vai se aproximar daquilo que se parece com a gente. Então a gente sempre vai procurar as pessoas, a gente vai agir da maneira com a pessoa que a gente é. Mas quando a gente transborda Jesus, você já percebe. Numa conversa, você fala, olha, a gente vai no Dipper lá terça-feira, bora? Ah, não vai dar, vou na academia. Não tem problema na academia na terça-feira, mas são prioridades. Ah, não, beleza, você vai, mas vamos tirar um tempo de oração. O que você acha de nós chegar mais cedo? Vai ter o culto, vamos orar lá. Não, acho que eu vou comer um pigalho lá, vou lá no Mac antes. Você vê as prioridades. Você vê a pessoa, igual foi falado aqui, a pessoa tratando o pai e a mãe de maneira, né, mãe, não sei o quê, vai, lava lá minha sopa. Viu? Se você tá do lado de um piá assim, sai correndo. É assim que ele vai te tratar. Agora, se a pessoa é educada, polida, também tem aquela coisa, né? Polido demais, não brilhoso, mas assim, educado, tá? Educado. O que que acontece? Aquilo tem a tendência de dar certo. Vou ser bem sincero, todos os casados aqui sabem que você, em algum momento, você foi um pouquinho alterado naquilo que era para ter sido. Você faltou um pouco de perícia. E é onde você percebeu que precisava melhorar em algo. Porque ninguém entra perfeito num casamento. Mas quando nós temos Jesus e entendemos que Ele é dono de tudo, todas as coisas mudam. E agora eu finalizo. Queria pedir para que a gente ficasse em pé. Se alguma dessas ministrações, pode apagar as luzes, se alguma dessas ministrações tocou o teu coração, eu queria que nesse momento a gente fechasse os olhos e refletisse em como a gente tem agido como filho diante de Deus, em como a gente tem buscado ao Senhor. Talvez o que foi ministrado aqui foram coisas que você nunca ouviu e até mesmo você ficou impressionado, impressionada. Será que dá para viver assim? Será, Senhor, que tudo isso é para mim? Sim, é para você. E ainda que talvez você tenha sofrido
uma perda, um término bem doloroso. Talvez você se aproximou de uma outra pessoa e você estava errado ainda, você não corrigiu o teu passado e aquilo virou uma bola de neve. Eu acredito que hoje é uma oportunidade de você colocar um alinhamento na tua vida com Deus, colocar um ponto final, mas um recomeço com o Senhor, entendendo que tudo é dele, para ele, e todas as coisas foram criadas para ele. Hoje o Criador está aqui, e ele está aqui disposto a te ouvir, disposto a curar, disposto a te transformar. Mas a pergunta é, você vai se render e entrar nessa porta estreita? Júnior, eu estou tão machucado, eu não sei mais o que eu faço. Hoje tem cura aqui para transformar. Júnior, eu sofri até mesmo uma separação e eu acredito que para mim não tem uma segunda chance. Tem sim uma segunda chance para você, pois o Senhor Deus é um Deus de perdão, um Deus de recomeço. Júnior, eu terminei e fui abusado, fui abusada. O Senhor Jesus tem perdão para você e Ele tem uma transformação aqui hoje. Basta você escolher. Lembre-se de que você foi salvo naquela cruz, onde Jesus morreu e ressuscitou. Agora nós vamos ter um momento de oração, nós vamos ter um momento de louvor, mas que você possa estar refletindo em como você tem conduzido a tua vida. Será que você tem mesmo dedicado um tempo ao Senhor? Será que mesmo assim, vivendo essa vida, você tem dedicado a tua vida para o Senhor? Será que também você tem dedicado os teus pertences? Você tem dedicado as tuas escolhas? Ou você tem vivido uma vida egoísta, onde você acha que Deus tem que te servir? Não, não é isso. O Senhor é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele tem perdão, Ele tem recomeço, Ele tem amor. E que nesse momento a gente possa declarar o amor dEle em nossas vidas. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas palavras. Pai, nós queremos nesse momento te engrandecer. Nós queremos declarar que o Senhor é Rei, declarar que o Senhor é Santo, declarar que tudo é Teu, Pai. Ah, Senhor Deus, se existe alguém aqui que acha que o Senhor não pode mais, isso é mentira. E nós removemos isso agora em nome do Senhor Jesus. Tem sim uma segunda chance. Que nesse momento a gente possa fluir nesse louvor. Vai ficar aberto aqui para a oração, os líderes que ministraram, trazer direções. Mas que nesse momento você aproveite essa oportunidade de declarar que o Senhor Jesus é dono de tudo e dono do teu ser. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só ti, Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só ti, Deus. Sabe, queridos, existem momentos de renovação
área da minha vida para Deus, quando eu entendi que existia um caminho melhor nessa área de relacionamentos, eu entreguei essa área para Deus. Eu falei: Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, essa área agora é tua. E eu tive um momento de fazer essa aliança, mas eu tive vários momentos também onde eu precisei renovar essa aliança com o Senhor, depois de um relacionamento que deu errado, ou depois que os meus sonhos nessa área parecia que eles estavam morrendo. E eu sinto que nessa noite o Senhor quer restaurar alianças e restaurar sonhos nessa área de relacionamentos. Essa é uma área importante para o Senhor e Ele quer restaurar o teu coração. E numa dessas vezes de renovação de aliança, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu estava num lugar de retiro e estava tocando essa música. E estava tocando essa parte, pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti. E o Senhor me ministrou naquele dia que Ele era o Deus de mais do que suficiente e que era tempo de voltar a sonhar. Então eu queria te convidar, você que quer renovar a tua aliança com o Senhor nessa área, independente se está solteiro, se está namorando, se está casado, você quer fazer um compromisso diante do Senhor, de render essa área diante do Senhor e falar: Deus, agora daqui em diante o Senhor assume. Deus, eu assumi o controle, me arrebentei. Ou Deus, eu assumi o controle, eu parei de sonhar. Não importa a fase que você tá, ou você tá para casar e você quer entregar para o Senhor esse momento, essa nova fase, o altar está aberto, nós vamos orar com vocês. Então você que quer renovar a tua aliança com o Senhor nessa área, o altar está aberto, querido, fique bem à vontade. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, e só a Ti, meu coração. Só a Ti, Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti. Eu queria convidar a todos a colocar a mão sobre o coração e fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, me torna pleno contigo, Pai. Não deixe as emoções falar mais altos que a Tua palavra. Espírito Santo, me guia na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ainda que eu precise renunciar coisas para estar contigo, me guia, Senhor, para renunciar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Amém. Pai, obrigado, Pai, por esse momento.
Sabemos que alguns não vieram à frente, mas o Senhor falou tremendamente com essa noite, com essa palavra. Deus, que nada venha a ser roubado do coração de cada um aqui, mas que venha a ser frutificado. Que todo medo caia por terra, que toda confusão caia por terra. E que o Teu senhorio, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Espírito Santo seja engrandecido em nossas vidas. Eu declaro namoros santos, eu declaro namoros terminando aquilo que precisa terminar. Eu declaro namoros terminando em casamentos. Eu declaro casamentos santificados. Eu declaro renovo e recomeço, até mesmo para aqueles que não acham que conseguem viver isso. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos renovou essa noite. Oh Deus, saímos daqui diferentes da maneira como entramos. Que o Senhor seja louvado, Pai. Oh Senhor Jesus, venha acalmando as nossas emoções. Eu sei que já está parecendo que a gente está acabando aqui, mas só mais um pouco. Vamos louvar ao Senhor só mais essa canção e vamos declarar que seja a nossa oração, que nós possamos declarar que tudo é dele. Oh Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Eu convido a gente a estar louvando o Senhor só mais uma vez, só esse refrão, para que a gente possa declarar que tudo é dele. Teu Cristo, tudo que eu sou é Teu Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. As vendas dos seus olhos, eu vejo o Senhor Deus tirando aquilo que estava impedindo de ouvi-lo. Oh Jesus, obrigado, Pai, porque tudo é Teu, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite de cura. Ah, Pai, só estamos aqui porque o Senhor permitiu. Obrigado, Senhor. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Sim, Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Senhor Jesus, obrigado por todos que ministraram aqui, que o Senhor recompense, que o Senhor traga renovo. Obrigado por cada filho, filha que esteve aqui, está aqui ouvindo a Tua palavra, Pai.
essa noite seja uma noite memorável, onde a gente entendeu que a gente precisa declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é Santo, que as nossas escolhas estão em Tuas mãos e queremos viver uma vida para Ti, uma vida, Pai, de renúncia, uma vida entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Senhor Jesus, abençoa cada um aqui, que o Senhor possa, Pai, abençoar a volta para as casas, abençoa, Deus, obrigado por cada um aqui, é o que pedimos e oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus.